Se você está aqui agora, não é por acaso. A noite chegou e junto com ela vieram pensamentos que você tentou ignorar o dia inteiro. Durante o dia, você se ocupou, trabalhou, falou com pessoas, resolveu problemas. Mas agora que tudo ficou em silêncio, aquilo que estava escondido começa a aparecer. A preocupação que você fingiu não sentir. A ansiedade que você disfarçou com força. A incerteza sobre o amanhã. E quando a luz se apaga, parece que os medos ganham voz. Talvez você esteja cansado não do corpo, mas da mente. Cansado de tentar controlar tudo. Cansado de esperar respostas que não chegam. Cansado de lutar sozinho contra pensamentos que não param. Eu quero que você entenda algo agora. Essa noite não é um acidente. Deus usa a noite para revelar o que precisa ser curado. Ele permite o silêncio para que você ouça o que realmente está dentro de você. E hoje, essa preocupação não vai continuar dominando seus pensamentos. Hoje você vai entender o que está por trás dessa ansiedade e como Deus pode transformar esse estado interior. A noite revela o que o dia esconde. Existe algo que só aparece quando as distrações desaparecem. Durante o dia você é forte, você resolve, decide, reage, mas à noite você sente. E sentir, às vezes, dói. A noite revela inseguranças que você não admite em público. Mostra dúvidas que você nunca confessou a ninguém. Expõe aquele medo escondido de que algo pode dar errado. Não é fraqueza sentir isso. É humanidade. O problema não é a noite revelar. O problema é você enfrentar tudo isso sozinho. Quando a mente começa a repetir cenários negativos, quando o coração acelera sem motivo visível, é sinal de que algo precisa ser entregue. A noite não veio para te destruir. Ela veio para te mostrar onde precisa haver cura. O que você está sentindo agora não é o fim. É o começo de um confronto necessário com aquilo que você vinha empurrando para depois. Quando a ansiedade não faz barulho, mas consome. Existe uma ansiedade que não grita. Ela não provoca escândalo, não causa colapso visível. Ela apenas vai drenando suas forças aos poucos. Você continua funcionando, continua sorrindo, continua dizendo que está tudo bem. Mas por dentro existe um peso constante, uma tensão invisível que nunca desliga. É como um ruído interno permanente que impede o verdadeiro descanso. Essa ansiedade silenciosa é perigosa porque você aprende a conviver com ela. Você chama de responsabilidade, chama de preocupação normal, chama de fase difícil, mas no fundo sabe que isso não é paz. E Deus não te criou para viver em estado constante de alerta. Ele não te chamou para sobreviver emocionalmente, Ele te chamou para descansar nele. Enquanto você me ouve, perceba uma coisa: reconhecer isso já é um passo de libertação. Você não precisa carregar essa pressão sozinho. E se essa mensagem está falando diretamente com o que você está vivendo, se inscreva no canal e deixe o seu like agora. Isso não é apenas sobre números. É sobre fortalecer uma comunidade de fé que decide buscar cura em vez de continuar sofrendo em silêncio. A ansiedade que ninguém vê é justamente a que Deus quer tratar hoje. Ele começa por dentro, ele toca onde ninguém enxerga. O perigo de tentar controlar o amanhã. Preste atenção em algo que talvez você nunca tenha percebido. Grande parte da sua ansiedade não está no presente. Ela está no amanhã, está nas possibilidades que ainda não aconteceram, está nas respostas que ainda não vieram, está nas situações que talvez nunca aconteçam, mas que sua mente insiste em antecipar. Você tenta prever, tenta planejar cada detalhe, tenta garantir que nada saia do lugar. E quando percebe que não tem controle absoluto, o medo cresce. O coração acelera, porque você entende que o futuro não está nas suas mãos. E é exatamente aí que começa a batalha interior. A necessidade de controle é uma tentativa de proteção. Você pensa que, se antecipar tudo,
sofrerá menos. Mas acontece o contrário. Você sofre duas vezes. Sofre pelo que está vivendo e sofre pelo que ainda nem chegou. Isso é exaustivo. Isso rouba sua energia espiritual. Isso enfraquece sua confiança. Confiar em Deus não é ignorar responsabilidades. É reconhecer limites. É admitir que você não é soberano sobre o tempo. É entender que existe um Deus que vê o que você não vê e trabalha onde você não alcança. O controle excessivo alimenta a ansiedade. A confiança enfraquece ela. Hoje, você vai começar a soltar aquilo que está tentando segurar com força demais. O Salmo 40, como código para quem está esperando. Existe uma chave espiritual para quem está vivendo sob pressão. O Salmo 40 não é apenas um texto antigo, é um código para quem está cansado de esperar. Quando o salmista declara que esperou com paciência e que o Senhor se inclinou para ouvir o seu clamor, ele está revelando um princípio poderoso. A espera não é um vazio. A espera é um processo onde algo invisível está sendo preparado. Perceba a sequência. Primeiro ele espera, depois Deus se inclina. Em seguida, ele tira da cova e firma os pés sobre a rocha. Isso significa que a intervenção divina não acontece no desespero precipitado, mas na confiança perseverante. A ansiedade quer pular etapas, a fé aceita o processo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, entre a promessa e o cumprimento, entre o clamor e a resposta. O Salmo 40 ensina que o silêncio não significa abandono, significa preparação. Deus não se afastou. Ele está observando, alinhando circunstâncias, trabalhando em áreas que você não enxerga. A sua espera não é inútil, ela é estratégica. E quando Deus agir, não será parcial, será completa. A cova emocional que ninguém vê. Quando o salmista fala sobre cova e lodo, ele não está descrevendo apenas um lugar físico, ele está revelando um estado interior. A cova emocional é aquele ponto onde você se sente preso nos próprios pensamentos, onde cada tentativa de sair parece te fazer afundar mais, onde o medo se mistura com o cansaço e você começa a duvidar até de si mesmo. Essa cova não aparece para os outros. As pessoas veem sua rotina, sua produtividade, sua força aparente. Mas não veem a batalha mental que acontece quando você deita a cabeça no travesseiro. Não veem o conflito entre o que você acredita e o que você sente. O problema da cova emocional é a repetição. Pensamentos que voltam como um eco. Cenários negativos que se repetem como um filme desgastado. E quanto mais você luta sozinho, mais escorregadio tudo parece. Mas existe uma verdade que precisa entrar agora no seu coração. Deus não ignora covas invisíveis. Ele não age apenas em crises públicas. Ele se move justamente onde ninguém percebe. O mesmo Deus que tirou Davi do lodo é o Deus que alcança sua mente nesta noite. Você não nasceu para viver preso dentro da própria cabeça. Existe saída, e ela começa quando você permite que Deus intervenha. Deus também trabalha no silêncio. Existe uma parte da fé que quase ninguém gosta de viver. É a fase em que você ora e não vê mudança imediata. Você clama e o cenário continua igual. Você pede direção e o céu parece quieto. É nesse ponto que muitos começam a acreditar que Deus não está agindo. Mas o silêncio de Deus nunca significou ausência de ação. Significa profundidade de processo. O silêncio incomoda porque revela nossa impaciência. Ele expõe o quanto queremos respostas rápidas. Porém, tudo o que é realmente estrutural leva tempo. Quando uma construção é feita com pressa, ela até sobe rápido, mas não permanece. Deus não trabalha em velocidade emocional, ele trabalha em solidez espiritual. Enquanto você pensa que nada está acontecendo,
Ajustes estão sendo feitos, pessoas estão sendo movidas, portas estão sendo alinhadas, situações estão sendo reorganizadas e, acima de tudo, você está sendo preparado internamente para sustentar aquilo que tanto pediu. A ansiedade quer barulho, quer sinais visíveis, quer garantias imediatas. A fé aprende a confiar mesmo quando não há evidência aparente. É no silêncio que Deus fortalece suas raízes. É quando você não vê que Ele mais trabalha. Se Ele respondesse tudo no primeiro clamor, você teria alívio. Mas talvez não teria crescimento. O silêncio não é castigo, é construção. E enquanto você passa por essa noite, Deus não está distante. Ele está moldando seu interior para que, quando a resposta chegar, você não desmorone com ela. Ansiedade não é falta de fé, é falta de descanso. Existe uma mentira silenciosa que muitos carregam. A ideia de que, se você sente ansiedade, é porque sua fé é fraca. Isso gera culpa. E a culpa intensifica ainda mais a angústia. Mas sentir ansiedade não significa ausência de fé. Significa que você está sobrecarregado além do que deveria carregar sozinho. A fé não elimina emoções humanas. Ela orienta onde você coloca o peso delas. Quando você tenta sustentar tudo com a própria força, seu corpo reage, a mente acelera, o coração dispara, a tensão aumenta. Não porque você não acredita em Deus, mas porque você não descansou nele de verdade. Descansar não é cruzar os braços, é transferir a responsabilidade final. É reconhecer que você faz sua parte, mas o resultado não depende só de você. A ansiedade nasce quando você assume um lugar que não foi chamado para ocupar. O lugar de controle absoluto. Talvez o que você precise hoje não seja orar mais alto, mas confiar mais profundo. Não seja pedir novas respostas, mas aprender a soltar o que está segurando com força excessiva. Deus não exige performance emocional. Ele convida para descanso espiritual. E quando você entende isso, algo começa a mudar por dentro. O peso diminui, a respiração desacelera, a culpa perde força, porque você percebe que Deus não está te condenando por sentir. Ele está te chamando para confiar. A espera que fortalece e não destrói. Existe uma diferença profunda entre esperar e se desgastar. Muita gente acha que está esperando em Deus, mas na verdade está apenas acumulando frustração. A espera que destrói é aquela cheia de reclamação, comparação e pressa. A espera que fortalece é aquela que desenvolve estrutura interior. Quando você espera com consciência espiritual, algo começa a amadurecer dentro de você. Sua visão se amplia, sua dependência de Deus se aprofunda, sua identidade deixa de estar presa ao resultado imediato. A ansiedade enfraquece porque você entende que o tempo não está contra você, está trabalhando a seu favor. A espera espiritual não é passividade, ela é alinhamento. Enquanto você aguarda a resposta, Deus ajusta seu caráter. Enquanto você pede portas abertas, Ele trabalha sua maturidade para atravessá-las. Se a resposta viesse antes da preparação, talvez você não sustentaria o que pediu. Perceba que as fases mais difíceis da sua vida foram as que mais te ensinaram. A pressão revelou força que você nem sabia que tinha. A demora desenvolveu paciência que antes não existia. A incerteza aprofundou sua dependência. A espera que você vive hoje não é para te quebrar, é para te firmar. E quando o momento da resposta chegar, você não será a mesma pessoa de antes. Estará mais sólido, mais consciente, mais preparado. Quando Deus se inclina para ouvir. Existe uma imagem poderosa no Salmo 40 que muitos leem, mas poucos absorvem de verdade. O texto diz que Deus se inclinou para ouvir o clamor. Isso revela algo impressionante sobre o caráter dele. O Criador do universo não permanece distante, indiferente ou ocupado demais. Ele se inclina.
Ele se aproxima. Ele direciona a atenção. Quando alguém se inclina, demonstra interesse real, demonstra cuidado, demonstra intenção de ouvir com profundidade. Isso significa que sua oração não se perde no vazio. Seu sussurro na madrugada não ecoa sem resposta. Sua lágrima silenciosa não passa despercebida. Talvez você esteja orando há dias, semanas ou até meses. Talvez pense que está repetindo palavras sem efeito, mas cada oração constrói algo espiritual que você não enxerga. Cada clamor fortalece uma conexão invisível. Deus não ouve apenas quando você fala bonito. Ele ouve quando você fala quebrado. Ele não responde apenas orações perfeitas. Ele responde corações sinceros. E hoje, enquanto você escuta essas palavras, entenda algo. Deus está atento. Ele não precisa que você grite para prestar atenção. Ele já está inclinado. E quando ele decide agir, não é superficialmente. É de forma precisa, direcionada, transformadora. Do lodo à rocha. Deus não trabalha apenas removendo você de um lugar difícil. Ele trabalha substituindo estruturas. Quando o salmista declara que foi tirado do lodo e colocado sobre a rocha, ele está falando de uma mudança completa de base. O lodo é instável. Ele não sustenta peso. Ele faz você escorregar mesmo quando tenta se firmar. A rocha é o oposto. Ela sustenta, estabiliza, fortalece. Muitas vezes você pede para Deus tirar o problema, mas continua pisando na mesma mentalidade instável. Continua se alimentando dos mesmos pensamentos negativos. Continua reagindo da mesma forma diante das pressões. A verdadeira transformação acontece quando a base muda. O lodo representa insegurança constante. A rocha representa identidade definida. No lodo, você depende das circunstâncias para se sentir seguro. Na rocha, você descansa naquilo que Deus declarou sobre você. É uma troca interior antes de ser uma mudança exterior. Talvez sua oração hoje não precise ser apenas por solução, mas por firmeza. Porque quando você está firmado, a tempestade pode até vir, mas não determina quem você é. Deus não quer apenas aliviar sua ansiedade por uma noite. Ele quer transformar sua base emocional para que você não volte a afundar no mesmo ciclo. Ele não te tira do lodo para te deixar vulnerável de novo. Ele te coloca em rocha para que sua paz tenha estrutura. Pensamentos que precisam ser silenciados. Existe uma batalha acontecendo agora dentro da sua mente. E talvez ninguém saiba. Pensamentos que repetem cenários negativos. Vozes internas que dizem que não vai dar certo. Memórias de fracassos passados tentando definir seu futuro. Isso não é apenas preocupação. Isso é um padrão mental que precisa ser confrontado. Nem todo pensamento que surge merece permanecer. Nem toda ideia que aparece representa a verdade. A ansiedade se alimenta de hipóteses catastróficas. Ela exagera riscos. Ela distorce possibilidades. Ela transforma incertezas em tragédias antecipadas. Você precisa aprender a discernir. Pergunte a si mesmo, isso é fato ou é medo? Isso é realidade ou é suposição? Muitas vezes, você está reagindo a algo que ainda nem aconteceu. E sua mente, sem perceber, começa a criar provas para confirmar a própria insegurança. Silenciar pensamentos não é ignorá-los, é submetê-los à verdade, é lembrar o que Deus já fez, é declarar promessas acima de projeções negativas, é interromper o ciclo mental antes que ele cresça. Hoje não é só sobre orar, é sobre assumir autoridade interna. Você não é refém da própria mente. Sua paz não depende do silêncio das circunstâncias, mas da decisão de não permitir que mentiras governem seus pensamentos. O que precisa ser silenciado não é a sua fé, é o medo disfarçado de lógica. O corpo também precisa participar da fé.
Você não é apenas espírito, você é corpo, mente e alma. E quando a ansiedade se instala, ela não fica só nos pensamentos. Ela altera sua respiração, tensiona seus músculos, acelera seu coração. Às vezes você tenta resolver apenas com palavras, mas ignora que o corpo também precisa ser conduzido para o descanso. Observe como você está agora. Sua respiração está curta ou profunda? Seus ombros estão relaxados ou contraídos? Seu maxilar está travado sem que você perceba? O corpo guarda tensão quando a mente vive em alerta constante. Deus te criou de forma integrada. Quando você desacelera a respiração, envia um sinal ao cérebro de que não há perigo imediato. Quando você relaxa o corpo, reduz o ciclo de defesa constante. Isso não é falta de espiritualidade, é sabedoria. É entender que fé também se manifesta em equilíbrio. Enquanto você me ouve, respire mais devagar, inspire com calma, solte o ar lentamente. Perceba que o mundo não está desmoronando neste exato segundo. A maior parte da sua ansiedade está baseada em projeções futuras, não na realidade presente. Permita que seu corpo entre no mesmo ritmo da confiança, porque quando mente e corpo se alinham na fé, algo poderoso acontece. A oração se torna mais profunda, a entrega se torna mais real, e o descanso começa a deixar de ser teoria para se tornar experiência. A entrega que quebra o ciclo da ansiedade. Existe um ponto decisivo na sua jornada espiritual. Não é quando o problema desaparece, é quando você decide soltar o controle. A ansiedade funciona como um ciclo. Você pensa demais, tenta resolver tudo sozinho, sente medo, pensa ainda mais, e o ciclo se repete. Ele só é quebrado quando há entrega real. Entrega não é desistência, é transferência. É dizer com maturidade: eu fiz o que estava ao meu alcance, agora eu confio no que está além do meu alcance. Enquanto você segura tudo com força, você continua no centro da responsabilidade total. Quando entrega, você permite que Deus assuma aquilo que você não pode carregar. Talvez você esteja orando há tempo, mas ainda mantendo reservas internas, ainda tentando manipular o resultado, ainda negociando mentalmente possibilidades. A verdadeira entrega é simples e profunda. É abrir mão da necessidade de saber exatamente como e quando tudo vai acontecer. Hoje é uma decisão. Você pode continuar girando dentro do mesmo padrão ou pode decidir interromper o ciclo. A paz começa quando a transferência acontece de verdade, não parcialmente, não com condições, mas completamente. Deus não invade o que você insiste em controlar. Ele age plenamente quando você libera o espaço, a paz que não depende de respostas. Existe um nível de maturidade espiritual que transforma completamente a forma como você enfrenta a incerteza. É quando você entende que paz não é o resultado da solução, é fruto da confiança. Se a sua tranquilidade depende exclusivamente de respostas visíveis, você sempre viverá vulnerável às circunstâncias. A maioria das pessoas só consegue descansar quando tudo está resolvido. Mas a fé verdadeira aprende a descansar antes. Aprende a confiar mesmo enquanto a porta ainda está fechada. Aprende a respirar fundo mesmo quando a resposta ainda não chegou. Isso não é negação da realidade. É decisão consciente de não permitir que a ausência de solução roube sua estabilidade. Você pode estar em meio a um processo indefinido e ainda assim experimentar serenidade, porque a paz de Deus não está conectada ao cenário externo, mas à convicção interna de que Ele continua no controle. Quando você entende isso, algo muda profundamente. A ansiedade perde força, porque deixa de ter poder absoluto sobre sua emoção. Você começa a viver um dia de cada vez, sem se consumir pelo que ainda não se manifestou. A resposta pode demorar. A solução pode estar em construção.
Mas a paz pode começar agora. Uma nova canção após a aflição. O Salmo 40 revela algo extraordinário. Depois da espera, depois da cova, depois do lodo, Deus coloca uma nova canção nos lábios do salmista. Isso significa que a dor não foi o capítulo final. A aflição não definiu a identidade. O sofrimento não teve a última palavra. Uma nova canção não é apenas uma música literal. É uma nova perspectiva. É uma nova linguagem interior. É a capacidade de olhar para trás e perceber que aquilo que parecia destruição foi, na verdade, preparação. Deus não apenas resolve situações, Ele transforma testemunhos. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo. Talvez a nova canção pareça distante. Mas toda aflição que é atravessada com fé constrói autoridade espiritual. O que você está vivendo agora não é desperdício, é formação. Quando Deus coloca uma nova canção, ela nasce da experiência. Não é superficial, não é rasa. É profunda porque passou pelo vale. É forte porque enfrentou a dúvida. É verdadeira porque conheceu o medo e escolheu confiar mesmo assim. Você não será lembrado apenas pelo que sofreu, mas por como atravessou. E quando essa nova fase se manifestar, você perceberá que aquela noite de ansiedade estava preparando um amanhã de firmeza. Nesta noite, sua história começa a mudar. Preste atenção no que eu vou dizer com toda a convicção espiritual. Esta não é apenas mais uma oração. Este não é apenas mais um vídeo que você assistiu antes de dormir. Existe um ponto na vida em que algo interno se alinha, e quando esse alinhamento acontece, a história começa a mudar de direção. Talvez externamente tudo ainda pareça igual. Talvez os problemas ainda existam. Talvez as respostas ainda não tenham chegado. Mas se dentro de você houve entrega, se houve decisão de confiar, se houve quebra do ciclo da ansiedade, então algo já foi transformado. Mudanças verdadeiras começam por dentro. Começam quando você decide não permitir que o medo governe suas escolhas. Começam quando você entende que Deus está trabalhando mesmo no silêncio. Começam quando a paz deixa de ser dependente de circunstâncias e passa a ser fruto de confiança. Hoje, você não está terminando uma oração, está iniciando uma nova postura, uma nova base, uma nova mentalidade. E essa noite pode marcar o fim de um ciclo repetitivo e o início de uma caminhada mais firme. Se essa palavra falou diretamente com você, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Declare isso como um posicionamento e permaneça firme, porque quando a decisão muda, o destino começa a se alinhar.